Shalom para todos, mais uma vez nos encontramos aqui neste canal para falar da Parashá da semana. Nós viemos nas últimas semanas falando sobre os últimos capítulos do livro de Gênesis, a história de José. Os irmãos de José têm muita inveja e raiva dele e jogam ele num poço, depois vendem ele para os ismaelitas, e José vai acabar sendo escravo do Potifar, que era o governador do Egito, o mão direita do faraó. E a mulher do faraó, a mulher do Potifar, ele dá quer transar com ele e ele não quer, então ela arma ali uma armadilha para ele e ele vai pro calabouço e fica ali anos, até que ele gosta de sonhar, ele gosta de interpretar os sonhos, e o faraó tem um sonho, então na verdade o faraó tem dois sonhos sobre as vacas magras e as vacas gordas, sobre o trigo bom e o trigo ruim, e ali ele acaba sendo o governador do Egito, e ele traz a sua família da terra de Canaã, que estava muita fome, e ele encontra o seu pai, e o seu pai ele dá uma bênção para cada filho, e Jacob morre e acaba o livro de Gênesis. A gente começa no livro de Shemot, o livro de Êxodo. Eu acho que é um dos livros mais bonitos da história judaica, porque mostra do momento que inicia a escravidão dos judeus no Egito, a saída do Egito, as leis que foram sendo dadas, e todo ali uma vida, parte da vida dos israelitas no deserto. Começando o livro de Shemot, a gente lê Êxodos, capítulo 1 e versículo 1. Ve'ele shemot bnei Israel abaim mitzrayma. E esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. Et Yaakov ish uveito bau. E Jacó e sua família vieram para o Egito. Então ele dá uma relação dos nomes das pessoas que desceram para o Egito. Versículo 2. Reuven, Ruben, Shimon, Simão, Levi, Yehudá e Judá, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad e Asher. Esses são os nomes dos filhos de Jacob, as 12 tribos de Israel. Vahi kol nefesh etzei yerech Yaakov, shivim nafesh. E essas são as pessoas que descendem de Jacob e que subiram e desceram de Canaã para o Egito. São 70 pessoas. Yosef ayah bemitzrayim. E José estava no Egito. Ve'amot Yosef, versículo 6. Ve'amot Yosef ve'chol echav ve'chol ador au. E José morreu. José, o príncipe do Egito, morreu. E seus irmãos também morreram.
e toda a sua geração morreram. Uvnei Israel parou ve'eratzu, e os filhos de Israel, versículo 7, se multiplicaram e cresceram. Ve'rubu ve'atzmu bemeod meod. Eles cresceram muito, absurdamente muito. Vatimale haaretz otam. E toda a terra do Egito estava cheia dos israelitas. Lechaim. Então aqui a gente vai ter um resumo, né, dos nomes das pessoas que desceram para o Egito para fugir da fome, os irmãos de Moisés, ou de José, o pai de José, a mãe de José, e José morre. Versículo 8. Vayakol melech hadash al Mitzrayim, e se levantou um novo rei, novo faraó no Egito, Asher lo yada et Yosef, e ele não conhecia os feitos de José. Então isso quer dizer que passaram muito tempo. A gente sabe que os egípcios, eles escreviam sobre tudo, sobre o dia a dia. Nós temos até hoje as pirâmides, as esfinges, que é para, tipo, vai ficar para a história isso daqui, mais de 5.000 anos. E como que você tem uma geração morre, mais ou menos 70 anos, 60 anos, e uma geração nova vem, e os israelitas se multiplicam, e o faraó também morre, e tem um novo faraó no lugar do faraó antigo, e esse faraó não sabe o que aconteceu, quem era Yosef. Acho que tem uma coisa aqui muito estranha nesse versículo. Ou propositalmente ele não queria conhecer o José e a história, né? O Rabino Juan Mejia, que é um dos rabinos que eu estudei há muito tempo atrás, ele falava que aqui começa realmente o antissemitismo. O que é o antissemitismo? É o ódio contra os judeus. Se você tem 70 pessoas que descem para o Egito, como que vai ser uma população maior do que a população do Egito? Se o Egito era uma das maiores populações que existia na Era Antiga, a gente tem aqui uma coisa muito estranha, um segredo, alguma coisa que o autor bíblico não colocou. Eu estava pensando no seguinte: a gente tem a Torá, 5 livros de Moisés, não é um livro muito grande, para contar a história de 5.785 anos. É muito pouco. Então não é que tudo que aconteceu vai estar na Bíblia. Você tem o autor, o colecionador, vai selecionar as histórias mais relevantes para a criação de um povo. Sou historiador, lembre-se disso. Mas também vou ser rabino, então. Olha que interessante. Quando a gente fala de José, o que José fez? José se tornou governador do Egito e ele fez ali uma administração tão boa que durante 7 anos teve fartura, e depois que o sonho do faraó se concretizou, que teve seca na terra do Egito, o Nilo secou e teve seca, então esses 7 anos que ele acumulou comida, que ele fez tudo bonitinho como ele governou, o Egito conseguiu sobreviver e vender ainda as coisas para outras nações.
Tem um viajante. Vocês sabiam que no judaísmo também nós temos, no povo judeu, uma espécie de Marco Polo. Quem foi Marco Polo? Que fez ali o caminho da seda, que se desbravou, não é? No Oriente Próximo e no Oriente Asiático, na Ásia, para poder ver, como fala, explorar, não é? E também nós tivemos um Marco Polo judeu. Ele se chama Benjamin ele era espanhol, tudo bem? Benjamin de Tudela. E ele também recebeu autorização para viajar mundo afora. E ele fez essa viagem. Ele tem um caderno que ele andava, um diário de viagens, e ele foi escrevendo as comunidades judaicas onde ele passou. E é muito interessante quando o Benjamin de Tudela chegou no Egito. Ele escreve isso, e ele viu as pirâmides no Egito. Ele ficou tão abismado, tão maravilhado, que ele falou o seguinte: olha só, essas pirâmides está escrito na Torá. São os armazéns que José fez para estocar o alimento durante 7 anos, onde teve abundância. E nem imaginava que as pirâmides eram túmulos, né, de grandes ou de pessoas faraós, enfim. É interessante isso. Quando eu li isso há uns 7 anos, eu achei muito interessante. Vocês podem encontrar na internet também o livro dele. Acho que é Memórias de Benjamin de Tudela. Vamos continuar, que a gente já está a 12 minutos. Versículo 10 do capítulo 1 de Êxodos. Shemot Aleph Pasuk Yud. Abba nitchakma lo פן ירבה והיה כן תקראנה מלחמה. Esse faraó que ele se levantou, ele viu que tinha muita gente, muitos israelitas se multiplicando. Ele falou assim: o meu medo é que essa gente aí se multiplique muito mais, e eles façam uma revolta, uma guerra contra a gente, e eles ganhem e a gente vai perder. Versículo 11. Vai simu alav sarei missim. Então o que ele fez? Eu vou destruir esse povo. Eu vou colocar sobre esse povo juros, impostos, muito mais pesados do que eles tinham. E é muito interessante quando um governo ele quer diminuir a sua população, ele aumenta os impostos de uma forma cruel. É óbvio que a gente tem que ter, é óbvio que tem que ter imposto, é óbvio que tem que os cidadãos têm que financiar o Estado, não tem que fazer, mas de uma maneira leve. E toda vez na Torá que você vê quando um governo quer acabar com a população judaica, no caso aqui, ele aumenta os impostos e faz o povo sofrer. É cruel isso. Então ele colocou sobre esse povo sarei, ministros das finanças de impostos, anotou Bessivlotão, para que eles solver, para que eles perecessem. ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רמסס. E aqui a gente tem uma coisa que é muito interessante, que os historiadores falam que não foi bem assim, mas também não é muito longe. Talvez os nomes não sejam os nomes que a gente conhece hoje, mas aqui fala do versículo 12,
Versículo 11 ainda, desculpa. Duas cidades que os judeus construíram na terra do Egito, que uma é Pitom e outra é Ramsés. Essas duas cidades que os judeus construíram. Eu não li aqui nos comentários, porque eu não tive muito tempo. Estou só fazendo aqui, passando versículo por versículo e dando uma introdução, um comentário meu daquilo que eu tenho prévio conhecimento. Se Deus quiser, quando acabar o rabinato, quando tiver tempo, a gente faz um estudo aprofundado, junto às fontes, se Deus quiser. Bleneder. Ok. Ok. É isso, gente. Continue lendo. Acho que tá bom aqui essas informações sobre a Parashá. Continue lendo. É um resumo. A gente tem aqui os nomes de duas parteiras também, né? Porque uma vez que o faraó falou que não podia mais, que tinha que cancelar esse povo, tinha que fazer esse povo sofrer, o povo judeu sofrer, então ele decretou que quando nascesse meninos, eles tinham que matar, né? As parteiras tinham que matar. E você tem aqui duas parteiras, que uma chamada Shifra e outra chamada Pua, que elas são as parteiras que elas não seguiam as orientações, as ordens do faraó, e nascia um menino e elas escondiam o menino e continuavam a dar vida para esses meninos. Ok. E é isso. Acho que tá bom por hoje. Se Deus quiser, próximo ano a gente estuda essa Parashá de novo. E vamos ver se eu consigo aprofundar e fazer grupos de estudos como a gente tinha há 3 anos, né? Se Deus quiser, em tempo breve. Só uma última coisa. Shemot é um dos livros que eu já falei aqui, que eu acho muito importante. Eu acho que o povo judeu ele só conseguiu continuar existindo porque a gente guardou os nomes, a gente guardou a identidade judaica, a gente guardou 3 nomes. 3 nomes de 3 pessoas que fizeram que uma tribo, que uma família que saiu de Ur dos Caldeus, do Iraque, fosse para Canaã e se multiplicasse. Abraão, Isaac e Jacó. Para o judeu é muito importante o nome. Nós temos hoje, dia 14 de janeiro de 2025, nós temos 98 israelenses que estão ainda cativos, reféns do Hamas em Gaza. Não esqueceremos o que o Hamas fez. Não esqueceremos os mais de 1.850 israelenses que morreram nesse primeiro confronto, nesse primeiro dia de declaração de guerra, de invasão de Israel pelos terroristas. E hoje, depois de 465 dias, nós temos 98 irmãos nossos que estão sofrendo. Muitos já morreram, mas nós não esqueceremos.
Não esqueceremos os seus nomes. Não esqueceremos aqueles que já se foram, que foram assassinados. Como a gente não esquece do Holocausto. Como a gente não esquece a Inquisição. Como a gente não esquece os pogroms. Como a gente não esquece as barbaridades que fizeram com a gente. A gente não se vinga, mas a gente não esquece. Não tem mais palavras. Que é muito triste essa coisa dos Hatufim, dos sequestrados. Que eles voltem para casa em breve, e que sejam honrados, e que sejam fortificados de corpo e alma, e que através deles venha a glória para Israel. Amém. Shavuot Tov.